fazer uma leitura desse medidor, colocando o tecido de volta, o tecido mole. Então nós temos aqui mais ou menos a primeira tarja. Consegue ver a tarja aí? Não muito bem. Baixa um pouquinho mais o pescoço. Consegue ver o paralelômetro, o medidor de posição? Agora sim. Tá, vou voltar ao tecido. Vocês notem que a tarja preta fica exposta no local ali, né? Então, né, a última tarja preta é 6,5, 5,5. Isso quer dizer que eu estou com o implante colocado nesse momento e que vai ter algum grau de retração. Então 5,5 eu vou colocar 2 milímetros subgengival o componente, porque como vai sofrer uma pequena retração em função da cirurgia, eu tenho um conforto técnico de não ficar visível depois a plataforma desse implante. Bom, se é um incisivo lateral superior, então obviamente eu vou usar um munhão universal Cone Morse. Não preciso angular nada porque a minha posição está extremamente adequada, mesodistal e vestíbulo lingual. Então vou usar o munhão de 3.3 porque é o incisivo lateral. Vou usar o 3.3 em todos os dentes de central a pré, exceto nos premolares mais largos. Vou usar um transmucoso de 3,5, porque eu quero deixar 2 milímetros subgengival essa peça, prevendo algum grau de retração, já que esse implante está sofrendo carga imediata nesse momento. E a mordida da paciente tem um trespasse bom, morde um pouquinho, ela tem uma altura interoclusal bastante favorável. Se eu usar 2 milímetros infragengival, quer dizer que o munhão vai ter 4 milímetros para cima aqui. Então quer dizer que vai ter espaço confortável para esse munhão selecionado. Nesse momento, se vocês estiverem no consultório de vocês podem colocar, para quem tem menos experiência, o kit de seleção e colocar esse componente do kit para checar, antes de abrir o componente sólido de titânio, se é esse o componente ideal para o caso. Então, agora vamos selecionar o intermediário. Vamos deixar separado um cilindro de titânio do munhão de 3.3 por 6 e vamos selecionar um incisivo lateral, um dente de estoque que seja compatível com o formato dos dentes e o diâmetro mesodistal, ok? Quais são as dúvidas até aqui? Alguma dúvida? Profe. Oi, pode. 3.3 por 3,5 por 3. Não, 3.3 por 3,5 por 6. Os munhões são de 6 e de 4. Mas o espaço interoclusal aqui é bom, então eu posso usar o mais longo. 3.3 por 6 por 3,5. Certo, Bárbara? Talvez eu tenha falado errado, mas é o 3.3 por 6 por 3,5. Sim. Ficou claro? Um pouquinho para cima, gente. Então tá aqui o meu munhão selecionado. Eu vou colocar ele em posição, vamos aspirar um pouquinho lá. Vou roscar no implante até poder tirar o montador no local. Vamos checar a mordida, pode fechar. Vira para cá um pouquinho, tem um ótimo espaço interoclusal e uma boa relação subgengival. Então é esse munhão mesmo que eu vou desejar, para o meu caso, pode abrir. Vou terminar de fazer o aperto manual. E aqui, se eu tiver certeza que eu vou manter esse componente, eu posso dar um torque já final de 32 newtons. Se eu tiver dúvidas do componente que eu usei, ou se eu não tenho o ideal, e mesmo assim eu quero fazer carga imediata, eu vou dar um torque de 20 newtons, que já é o suficiente para garantir que esse implante não vai soltar.
Então meu munhão está instalado no local. Está com o torque. Agora eu vou me preocupar em escolher uma facetinha com dente de estoque para que nós possamos reabilitar esse local. Então o cilindro vai ser de 3.3 por 6, ele já fica na posição, morde um pouquinho. Eu vou fazer a facetinha e capturar ela nessa orientação. Ok, pessoal? Entendido até aqui? Tento manter o campo seco e vou capturar a facetinha nesse acrílico. Nesse momento tem que cuidar para não ir sangue no local ali, para que não atrapalhe, não fique sangue dentro da peça provisória. Alguma dúvida adicional? Esse foi pego agora. Os meninos fizeram agora. Eu vou colocando aqui, você dá uma olhada. Que tipo? É ele? Ó, pronto. Eu desço aqui. Estou vendo os dentes aqui, esse dente é bem largo, então talvez eu tenha que adicionar resina composta no local. Por isso nós temos que ter várias opções de dentes, viu pessoal? Dentes de estoque dá um trabalho danado ter que ficar aumentando os dentinhos aqui. Esses que estão na minha mão. Esse central, vou pegar o central superior e vou trabalhar o central. Pode abrir um pouquinho. Vou pegar um central superior e vou trabalhar o central superior aqui. Pode deixar uma gás umedecida aí. Pessoal, intervalinho para trabalhar na facetinha aqui fora do campo, tá? Peça reta aqui. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida da seleção do intermediário, da fresagem, do tipo do implante? Até o momento não. Não? Isso quer dizer que você já tem autonomia para o próximo módulo para fazer implantes com carga imediata de uma forma mais fácil. O dente da paciente é bem branco, ó, tem cerâmicas aqui, então nós vamos depois, no segundo momento, trabalhar um pouquinho mais a questão da cor. Podia ser uma mais mais profunda.
Você pode falar, só não vou argumentar. Só não vai argumentar, responder. Como que responderia? Pessoal, então eu estou testando aqui o dentinho, posição. Como lavar bem o local. É sempre importante eu testar com o cilindro, né? Porque obviamente o cilindro vai agregar um pouco de volume no munhão. Então tem que ter certeza que ele se adapta com a presença do cilindro. Vou deixar de preferência um pouquinho em infraoclusão, de forma que não tenha as guias direto sobre o implante que está recém-instalado. Vamos dar uma boa lavada no local primeiro, vamos limpar esse cilindro. Uma coisa que eu gostaria que vocês providenciassem melhor são os pincéis de vocês, tá? Os pincéis têm que ser pincéis comuns de pintura, com a parte ativa fininha no local ali, porque esses pincéis muito largos, pincéis de resina, eles são muito ruins para acrílico, tanto por causa da composição deles, do tipo de pelo, quanto pelo volume. Então temos que cuidar com os pincéis, porque um pincel ruim dobra o seu trabalho com o acrílico. Estão enxergando aqui? Tá ótimo, Arte. Então tá isoladinho no local. Eu já desgastei a parte interna da faceta. Não vou colocar muito acrílico, o suficiente nesse momento para que eu tenha uma firme adesão da faceta ao cilindro. Nesse momento, contaminar o menos possível o campo, deixar pouco acrílico. E sempre que eu fizer implantes em área de extração imediata, construir sempre o provisório antes de fazer a ligação com o biomaterial. Então eu coloquei um pouquinho de acrílico e vou adaptar meu dente devagarinho lá e vou escolher uma posição confortável para ele. É melhor não deixar a cervical muito projetada, já deixar mais ou menos na posição correta. Eu olho por incisal aqui, para já ficar o mais adequado possível. Morde um pouquinho, gente. Pode abrir. Segurar o cilindro e vou trazer um pouco mais para a incisal. Morde um pouquinho. Pode abrir. Morde de novo. Pode abrir.
Morde de novo. E aí vamos esperar tomar presa. Então nota que a oclusão aqui já está sendo respeitada porque eu estou deixando ela com a mordida já no local. Gi, morde na pontinha para frente um pouquinho, bem na pontinha do outro dente, para frente. Morde, isso, mais para frente, até na pontinha aqui na frente, isso, um pouquinho mais, volta lá dentro, agora se desliza no canino, no outro lado lá, na presa, do outro lado. Queixinho lado esquerdo. Queixinho pro lado esquerdo. Isso. Morde lá dentro primeiro, normal, lá dentro, normal, isso, agora arrasta pro lado esquerdo, isso, volta, então nota que a excursão toda não toca no meu incisivo lateral. Espero garantir uma presa inicial aqui, para não mudar de posição mais depois. Morde um pouquinho. Pode abrir. Agora já está tomado presa, eu vou tirar o dentinho da posição. E tem aqui a relação do meu cilindro com o incisivo lateral. E eu vou terminar de fazer a captura para fora da boca agora. Joga. Se quiser, pra gente tentar, tá vendo lá? Se quiser fazer lá, mostrar o preparo, né? Você, é melhor fazer. Acho que pode até ir lá mais longe, se quer ir mais longe lá, eu. Lá pode ir. Aí, ó. Joga um ar aqui pra mim. Joga um ar pra mim comigo. Tem um análogo aí, Camila? Joga um ar. Eu vou mostrar, né? Olha lá. Pode ir que eu vou trabalhando. Aí, isso. Então aqui eu coloquei um instrumento dentro do cilindro e agora eu vou preencher os espaços aqui, já dando o perfil de emergência adequado nessa área, deixando esse cilindro dentro da superfície do dente, terminando aqui em zero no cilindro que está lá perto do nível ósseo. Então põe líquido e vou adicionando. Acomodando bem para não ficar bolha, espaço com ar. Nesse momento, uma experiência válida é a gente, quando extrair os dentes no consultório, olhar como que é o comportamento da transição da coroa e da raiz, para que a gente tenha isso mentalizado, para que consigamos repetir isso nessa hora de fazer o provisório, porque o que o tecido quer ali é o conforto da natureza, quer dizer, a transição semelhante à que tinha quando havia dente no local. Vocês notam que aqui nessa paciente eu peguei um diâmetro mesodistal maior, eu peguei um incisivo central, porque ela tem um pouco de perda de volume no canino. Então a reabilitação final precisa ter um aumento do canino com resina na mesial, para que ela possa ter uma proporcionalidade entre os incisivos laterais. Então o espaço mesodistal está um pouco aumentado em função da alteração no canino, que é estreito. Eu já vou mostrar para vocês em loco isso.
Essa fase é bem importante, porque se eu já der um perfil de emergência parecido com o que eu desejo no final, eu reduzo minhas sessões pós-operatórias para ficar adicionando acrílico. Então, já está com o retalho aberto, eu posso guiar a cicatrização da forma já mais ou menos definitiva. No consultório de vocês podem deixar sempre um micro-ondas, de forma que quando houver a perda de brilho, aqui já a polimerização inicial, vocês possam esquentar um pouquinho de água e acelerar a presa do acrílico para conseguir finalizar o caso, a cirurgia num tempo menor. Tem que cuidar para não colocar acrílico dentro do cilindro, obviamente, né? Senão não vai mais encaixar. É mais líquido? Não. E é bem importante também depois que vocês se dediquem a deixar essa área bem polida, né? Porque ela vai estar subgengival e é importante que não tenha retenção de placa, que os eventos da cicatrização não sejam afetados pelo acúmulo de placa motivado por uma superfície irregular. Então eu cheguei aqui mais ou menos numa condição que eu acho adequada, depois eu vou tirar os excessos com broca e deixar o perfil de emergência adequado na região. Vou esperar agora polimerizar para dar o acabamento, enquanto a gente deixa uma gazezinha hidratando o local da cirurgia. LED, né? Não vai. Oi. Esse metal como que É um descolador de periósteo. O que você pode fazer aqui, Bruna, é você deixar na tua caixa cirúrgica um análogo estéreo já dentro, ou num grauzinho cirúrgico fora. Daí você conecta um análogo nessa peça que é mais fácil, daí você dá o acabamento e ao mesmo tempo impedir que entre acrílico dentro do cilindro. Mas aqui eu usei um descolador de periósteo mesmo. Estou tirando um pouquinho a convexidade aqui do central, quero um dente um pouco mais plano. Até porque eu transformei ele em lateral, né? Então ele é diferente a anatomia da área vestibular. Nesse momento eu tenho que pensar no perfil de emergência, no espaço para as papilas, deixar um espaço não muito amplo, mas também não constrito, porque a papila precisa de um espaço realmente adequado. E lembre-se também que nós temos que ter uma distância de mais ou menos 6 milímetros do ponto de contato até o implante, de forma que eu tenha o preenchimento integral da papila. Isso é uma referência biológica presente na literatura. Vou tirar o excesso de volume aqui no cíngulo, para deixar um dente com pouco contato. Aqui eu dou a forma da palatina correta, cíngulo, tudo adequadamente constituído.
agora a Excidina, lavar. Sem dor, Giane? Agora eu vou levar lá em posição, vamos lavar, secar e vou testar para ver se o perfil de emergência, a estética, a extensão estão as melhores possíveis. Logicamente que nesse momento não dá para pensar muito na estética em função de ser um procedimento transcirúrgico, né? Mas vamos fazer o melhor possível. Então vou colocar o dente em posição. Vou checar as ameias, ponto de contato. Virar um pouquinho para cá. Vira um pouquinho para cá, gente. Então, ó, o provisório está em posição, ó. Eu noto que tem espaço para as papilas, o comprimento está adequado, morde o paciente. Eu não tenho contato lá na palatina, então está numa área bem confortável. Vou terminar agora o polimento desse provisório e fazer baixa um pouquinho o queixinho e fazer a sutura no local. Pode abrir. Pessoal, alguma dúvida? A Bárbara salvou a gente aqui com o material de polimento. Obrigado, Bárbara. Gi, tudo bem, minha querida? Essa já é mais viva? Ó, tudo que você sofreu aí, Gi, foi porque você fez aquela matrícula que eu não queria, viu? Vamos descontrair. Claro que não, né? A gente quer todas. Vocês conhecem a Giane, né, pessoal? Ela já foi nossa paciente aqui e a nossa secretária acadêmica, nosso braço direito na universidade aqui. Além de ser minha amiga já há pelo menos 15 anos, né, Gi? Não sei se amigo faz esse tipo de coisa com os outros, mas... Então, pessoal, lembre-se que o provisório é algo importante. A gente tem que dar o melhor nosso no provisório. Ele é tão importante quanto a cirurgia, porque ele vai guiar a cicatrização dos tecidos. É importante que ele fique paradinho ali, porque senão isso gera um desgaste entre o profissional e o paciente. Porque se cai o provisório ou fica um dente feio, o paciente desanima, né? Aqui nós temos uma limitação de espaço, mas mesmo assim nós teremos uma boa condição local. Eu utilizei a ponta aqui, uma borracha de polimento, vou utilizar um feltro. Esse kit da Bárbara é excelente.
E aí nós vamos partir para a cimentação agora. A cimentação é importante porque não pode ser com muito cimento. Eu prefiro sempre cimentar os dentes provisórios com Temp Bond, porque o cimento de hidróxido de cálcio, ele agride o provisório, ele deixa o dente amolecido, então você começa a sair acrílico junto quando você for tirar o cimento, então eu particularmente prefiro sempre o Temp Bond. Nota que ficou bem polido o provisório, bem lisinho, e vocês podem ver o formato proximal bem do incisivo lateral. Abaixa aí. Ó, a visão proximal. Uma das coisas que vocês podem fazer é utilizar um análogo para você cimentar primeiro o dente no análogo e depois no munhão em boca. Então sempre pouquinho cimento, limpar bem o local, deixar o retalho afastado para que a gente consiga ver a cimentação e eventualmente tirar os excessos. Note que isso é possível porque nesse caso o retalho está afastado. Nos implantes imediatos nós temos que usar pouco porque a gente não vai conseguir ver exatamente se teve ou não extravasamento do cimento. Vamos secar aqui o local. Então um pouquinho de cimento, tira o excesso, limpa o local, coloca o provisório e lá vocês vão notar pela câmera que eu tenho um pouquinho de excesso que depois nós vamos remover assim que ele tomar presa. Conseguem ver o cimento para o vestibular lá, né? Conseguem ver o cimento para o vestibular? Sim. Então esse cimento, os cimentos têm um pH bastante alcalino, eles são muito citotóxicos. Então se você deixa cimento aí, vai ter uma reação inflamatória, infecciosa, de corpo estranho, que é o organismo tentando remover esse cimento daí. Isso invariavelmente leva a perda óssea e complicações locais aí. Não relacionadas à osseointegração, porque o implante está osseointegrado lá dentro do osso, né? Imbricado. Então eu espero tomar um pouquinho de presa, venho no local aqui. O calor corpóreo já ajuda a gente a fazer essa remoção. Tira o cimento no contorno todo, não esquecer da parte lingual. Notem que eu tenho uma adaptação perfeita lá, gostaria que vocês conseguissem ver na vestibular. Baixa um pouquinho a cabeça, Jane, por favor. Então, meu dente está adaptado perfeitamente e saindo no perfil de emergência correto, bilateralmente. E agora eu vou suturar com pontos simples. Notem que eu não fiz nenhum tipo de manobra gengival, porque com a preservação alveolar eu já tive um resultado adequado e não tive nem perda de altura e nem perda de espessura. Então a minha preservação alveolar foi adequada nesses aspectos. Sutura simples, interproximal, normal. Dói aqui já, Giane? Vocês notem como a minha incisão determina agora a nova margem gengival. Se eu errar no posicionamento e trazer a incisão muito para vestibular, eu vou ter um dente longo. Então, todas as fases da implantodontia são extremamente importantes. A gente tem que ter um rigor técnico na execução e estar pensando sempre quais são os reflexos da nossa abordagem, o que afeta cada um dos passos que nós estamos executando.
parar aqui, tá? Se tá doendo aqui, mas vai parar. Sabemos que implantes papila entre implantes é algo difícil, né? Então, vamos torcer para ter o melhor resultado possível aqui, mas a gente sabe que biologicamente isso tem suas limitações. Só dói a parte interna, Jenny, um pouquinho. Nós já terminamos a cirurgia, já vou melhorar isso para você. Só vou infiltrar um pouquinho aqui por causa do tempo, por causa da transmissão, para que ela tenha uma eficácia do analgésico enquanto ainda anestesiado. Então vocês notam como é confortável trabalhar com um sistema de implantes com Morse, porque me permite esse tipo de abordagem com carga imediata na mesma sessão. Por mais que esse sistema seja um pouco mais caro, eu não tenho a moldagem aqui, eu não tenho uma nova sessão clínica para instalar o provisório. Então, assim, a diferença entre o hexágono externo e o cone Morse de custo do implante já é amortizada imediatamente na confecção do provisório, ok? Aguardem um pouquinho que já estou indo aí para a sala de aula.